Olá, meu nome é Bruno Hall e você está começando o curso Como se tornar mais criativo. E para você entender como esse tema entrou na minha vida, eu sou um apaixonado por esse tema, sou apaixonado pelo tema criatividade, é algo que eu estudo e pratico na minha vida pessoal e profissional há muitos anos. Eu vou te contar um pouco como essa coisa se desenvolveu, como que eu uso a criatividade na minha vida e como ela tem sido um fator, um combustível para o meu autoconhecimento e até mesmo para a minha diferenciação na minha carreira profissional e que espero que isso possa também te inspirar para que você aprofunde a sua criatividade, né? Como aprofunde a sua prática para desenvolver a sua criatividade e com isso ter resultados melhores na sua vida pessoal e profissional, liberar esse potencial criativo que todos nós temos, né? Mas que infelizmente por alguns paradigmas errados que nós compramos ao longo da nossa vida, nós achamos que isso é para algo para poucos, é algo para pessoas que têm algum dom de nascimento, e você vai aprender que não, que é possível você desenvolver a sua criatividade, é como uma competência, é como se você fosse para academia fazer musculação para ficar mais forte, a mesma coisa acontece com a criatividade. Quanto mais a gente pratica, mais criativos nos tornamos. E você vai entrando numa espiral positiva de criatividade e desenvolvimento, porque isso vai te dando prazer, vai te dando vontade de colocar essa criatividade para fora. Então vamos lá. Eu primeiro gostaria que você soubesse que eu sou um cara muito curioso. Sempre fui curioso, esse é um talento. E a curiosidade é a tendência de valorizar uma informação antes que ela tenha utilidade explícita. Eu acho que o menininho está mostrando bem aí o que significa ser curioso. Então, curiosidade sempre foi algo que me impulsionou. E curiosidade, você vai ver que é um dos elementos fundamentais para a sua criatividade, para você exercitar a sua criatividade. Pessoas altamente criativas, artistas, esportistas, empresários, não importa qual ramo de atividade, são pessoas que são curiosas, elas buscam o conhecimento não pensando somente na utilidade imediata daquele conhecimento. Normalmente nós somos limitados por isso. Isso aqui se não for útil imediatamente, se eu não ver uma utilidade, eu não quero aprender, eu não vou gastar energia para aprender isso. E saiba que curiosidade é preciso tirar esse paradigma de lado e aprender coisas pelo simples prazer de aprender, pela simples curiosidade que nós temos e que pode algum dia no futuro ser útil. Então eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu também sou um cara muito otimista, né? E eu gosto dessa frase do Winston Churchill, que o pessimista vê a dificuldade em cada oportunidade, o otimista vê a oportunidade em cada dificuldade. Então eu sou um otimista e quando os problemas aparecem, eu tento buscar alguma solução para aquela dificuldade que possa aparecer ali na frente, né? Isso também é uma outra característica importante aí do meu desenvolvimento. E um terceiro talento meu é que eu sou um futurista, né? O futuro me fascina. Eu gosto dessa definição do Buckingham, quando ele explica no livro dele, Descubra Seus Pontos Fortes, o que é o talento futurista, né? O futuro fascina, como se estivesse projetado na parede. Você vê em detalhe o que o futuro pode lhe reservar. E esse quadro detalhado o impele para frente, para o amanhã. Eu sou muito movido por essa projeção de futuro, o que pode ser feito, o que pode ser materializado, né? O que pode ser criado na minha vida e nos projetos que eu me envolvo. Então, quando eu junto essas três características minhas, esses meus três talentos, eu sou curioso, eu sou otimista, eu sou futurista, eu sou chato, né? No final das contas, eu sou um cara muito chato. É isso que é o resultado aí da somatória desses três. Eu sou aquele cara que é a mosca na sopa. Essa é uma característica minha. Eu sempre questiono, sempre questionei em todas as minhas atividades profissionais o status quo, aquilo que é dito como padrão, certo, correto. E eu sempre me pergunto, mas por quê? Será que não tem um jeito melhor? Por que não pode ser diferente? E no fundo eu acabo sendo um grande chato, sempre sendo essa mosquinha que fica zumbizando aí no ouvido das pessoas, nos lugares onde eu trabalho, nos projetos que eu participo. Mas isso
eu fui percebendo que é um diferencial meu, é um diferencial que eu podia usar produtivamente para me desenvolver e crescer profissionalmente, né? Essa característica de ser um chato corporativo, de questionar tudo, de tentar trazer o novo, começou e eu comecei a usar isso de forma consciente, de forma pensada mesmo. Eu comecei a trazer dividendos e resultados para minha carreira profissional, porque as pessoas começaram a me procurar exatamente por essa característica. Muitos projetos foram colocados na minha mão por causa dessa minha característica de trazer o novo, de buscar inovação, de ser curioso, de trazer uma visão de futuro, de pensar que é possível sim fazer de uma forma diferente. Então, esses foram os meus motivadores para estudar e aplicar na minha vida profissional o tema de criatividade, que é um tema fascinante e que foi por essas características que eu me motivei então a me aprofundar nessa linha de conhecimento. Então, como eu disse, eu acabei me tornando essa figura aí do Che Guevara capitalista, né? Quando eu trabalhava em empresa, né, no mundo corporativo, como gerente de desenvolvimento de líderes da Natura, essa era a imagem muito que era associada, né? Esse é o cara que vem com a mudança, né? Mas não a mudança revolucionária aí do socialista, mas e sim como que a gente pode fazer diferente? Por que que o sistema que a gente vive tem que ser desse jeito? E essa característica de chato eu fui me especializando cada vez mais. A criatividade, ela também está presente no meu desenvolvimento da minha carreira. E você também pode levar essa criatividade para o desenvolvimento da sua carreira. Então, olha uma forma como eu consegui entender o meu movimento de crescimento e transformação e como isso é um processo criativo, né? Nós todos somos um processo criativo. Nós somos um processo em andamento. A nossa vida é um processo. Ela não está acabada. A gente sempre vai desenvolvendo novas coisas, crescendo, mudando. Então nós somos um processo, um projeto sem fim. E levando esse conceito para a minha carreira, e você pode levar para a sua, também dá para fazer dessa mesma forma. Então, quando eu olho lá atrás, eu comecei a minha carreira em banco de investimento. Né? E o que é trabalhar em banco de investimento, em fusões e aquisições? Era uma empresa A que compra uma empresa B e se transforma numa empresa C. E aí depois eu fui trabalhar em planejamento estratégico, né? E aí, trabalhando em planejamento estratégico, o que se faz nisso? É uma empresa A que desenvolve planos e ações, executa essas ações para se tornar uma empresa B, para ir para um outro estado, né? Uma outra posição. Depois da minha carreira, eu fui trabalhar com novos negócios, que era o que é criar uma empresa A, né? Criar algo novo do papel para criar algo novo. E depois eu fui trabalhar com desenvolvimento de líderes, que é transformar uma pessoa, né, desenvolver uma pessoa A para que ela se torne uma melhor versão dela mesma, uma versão B. E aí, olha só como o processo criativo pode funcionar. Eu olhando essa história de vida, olhando essa evolução, e olhando todos esses movimentos que eu sempre trabalhei em transformação, alguma coisa que vira outra, alguma coisa que vira outra, um zero que vira alguma coisa que vira outra, eu falei, cara, eu estou me especializando nisso, não importa que tipo de profissão que eu siga, eu sempre estou fazendo isso. Isso é um talento, uma característica minha. Então aí eu comecei, como é que eu posso fazer isso mais, né? Aí eu comecei a aprofundar ainda mais esse estudo da criatividade. E aqui é só para mostrar que desse período de desenvolvimento aí como essa minha última função como desenvolvimento de líderes e que eu falei que eu fui me especializando e me tornando um chato profissional, esse foi um período em que a Natura, onde eu trabalhava, junto com um grupo de profissionais lá incrível, né, uma equipe realmente incrível de pessoas, a gente conseguiu desenvolver uma série de programas inovadores, criativos, que colocaram a Natura no 13º lugar das empresas que melhor formam líderes no mundo. Isso apareceu tanto na Forbes quanto na revista CNN dos Estados Unidos. Então tudo isso são resultados de quando você trabalha a criatividade de forma consciente na sua vida. E aí eu falei, bom, legal, então
como é que eu posso transformar isso mais ainda? Tendo consciência disso, desse padrão, eu comecei a explorar isso de tal forma que eu comecei a ser reconhecido por trazer criatividade e inovação em tudo que eu fazia. E aí os projetos que a empresa me dava, quando eu trabalhava na Natura, é o que eu chamava de projetos malucos e divertidos. Todos os projetos que ninguém queria no sentido de, putz, isso aqui vai ser muito difícil, é muito piração, né, é meio doido, caía na minha mesa, caía no meu colo e na verdade eu puxava esses projetos e muitas vezes eu criava esses projetos e oferecia e falava, olha, eu acho que a gente tem que desenvolver alguma coisa para esse lado, porque isso aqui é disruptivo, isso aqui vai trazer um diferencial para nós, né, para a empresa. Então eu comecei proativamente buscar esses movimentos de transformação. Veja bem, a partir do momento que eu entendi esse padrão da minha vida, eu comecei a proativamente buscar projetos em que eu pudesse exercer esse padrão, em que eu pudesse viver essa atividade criativa, essa atividade de, de inovação. Deixa eu te dar um exemplo, então, do que eu estou falando. É, essas fotos que você está vendo aqui, elas fazem parte de um projeto que eu liderei quando eu era gerente lá na Natura, em que era um desses projetos malucos, como eu falei, um desses projetos que poucas pessoas acreditam, mas que no final foi muito bem sucedido e trouxe excelentes resultados. Qual foi o desafio aqui? O desafio foi como é que a gente pode transformar os espaços internos da Natura. Quando eu falo espaços, é as mesas, as salas, a cadeira, o espaço físico mesmo de trabalho, em espaços de maior criatividade, em espaços de maior colaboração e que deixa a empresa mais horizontal, mais flexível e pelo fato desses espaços trazerem essa possibilidade para as pessoas, o espaço ele gera alternativas para que as pessoas estimulem a sua criatividade, para que as pessoas sejam estimuladas a trabalharem juntas, a não se fecharem nos seus cubículos e trocarem mais experiências. Tudo isso baseado em muita teoria e estudos de que esse tipo de ambiente, que um ambiente físico pode sim ter impactos no comportamento das pessoas. Esse era o grande desafio. Como criar espaços atrativos, gostosos, lúdicos, que afetassem o comportamento das pessoas para que elas fossem mais criativas e mais colaborativas e que a inovação pulsasse mais dentro da empresa. E para fazer isso, a gente usou um processo criativo. Esse é um case muito legal e inédito no Brasil, na sua dimensão e da forma como foi feito, de um processo criativo, mostrando que criatividade não tem nada a ver com dom, não tem nada a ver com algo que você nasce. Criatividade todos nós temos e podemos desenvolver e tendo um processo, isso é muito importante, você vai aprender nesse curso, que a gente precisa ter um processo criativo, né? E quando a gente encontra esse processo, é muito legal para o seu desenvolvimento individual, mas também para juntar, às vezes, um grupo de pessoas e fazer esse processo acontecer. Então, aqui nesse trabalho, nós durante 2 dias juntamos um grupo de pessoas que representava a população da empresa. Então, tinha de estagiário a diretor, né, um grupo de umas 40, 50 pessoas, acho que era mais ou menos isso, que representava exatamente a população que existia na empresa, né, tanto de gênero, masculino e feminino, de cargos, tempo de casa. A gente fez uma mini natura dentro desse grupo. E aí nós usamos uma metodologia que se chama co-design, né? Um co-design que é baseado na teoria U do Otto Scharmer. Então, durante 2 dias, no primeiro dia, essas pessoas elas desconstruíram, esvaziaram todos aqueles paradigmas em relação ao que é um espaço, né? O que é um espaço do corporativo, um espaço de trabalho de uma empresa. Foram trazendo elementos do que elas acham bacana ou importante nos espaços em que elas habitam, nas suas casas, nos lugares que elas frequentam. E aí, nós, enfim, levando isso, não vou entrar em todos os detalhes, depois de um processo de desconstrução, chegando até a base do U, a gente começou a fazer um processo de criatividade, de emergência do novo, a um ponto que essa turma
teve que fazer aqui uma maquete de como seria o novo andar, o novo espaço de trabalho da Natura. E no final do segundo dia a gente terminou, duas equipes, né, terminaram com duas maquetes. E sabe o que foi o mais legal? Duas empresas de arquitetura que estavam concorrendo participaram como membros da equipe nesse processo de cocriação. E ao final desse processo eles pegaram as maquetes, levaram para os seus escritórios e aí eles tinham que transformar o objetivo, o desafio dessas empresas de arquitetura era transformar essas maquetes em um projeto arquitetônico. E aí essas duas empresas concorreram e uma delas foi escolhida para fazer a transformação. Então esse é um exemplo que em 2 dias, esse grupo de pessoas teve um processo criativo tão forte, tão intenso, que em 2 dias recriaram os espaços da Natura. E isso fez com que o processo, a implementação, não só fosse muito mais acelerada, como tivesse o apoio de toda a empresa, porque foram os próprios funcionários que fizeram, foram as próprias pessoas que trabalham naquele espaço que criaram o seu espaço. Então isso teve um índice de aceitação incrível. Eu estou trazendo esse case para vocês para mostrar como que processos criativos, quando a gente cria um processo, quando a gente entende os mecanismos da criatividade, isso pode ter impactos muito grandes na sua vida profissional. E então, para você ter uma ideia, isso era o espaço original, esse era o desafio, como transformar isso aqui, esse espaço chato, cinza, né, baias cinzas, baias retas, que não trazem uma integração muito forte, uma coisa bem, né, monotônica, né, uma cor só, tudo padronizado, não estimula a criatividade, é tudo muito, muito certinho. Né? A gente precisa ter um pouco mais de ousadia para estimular a criatividade das pessoas. E depois dessa obra, esse espaço aqui, ele se transformou nisso aqui, né? Onde você vê, aqui as baias são móveis, as pessoas podem sentar em qualquer lugar. Aqui a gente tira o forro, o que isso aqui simboliza? O que isso aqui traz para as pessoas? Que o espaço é inacabado. Se o espaço é inacabado, você tem permissão para ousar, você tem permissão para continuar criando o espaço. Então é um espaço que você pode continuar construindo, ou seja, te dá asas aí para a sua imaginação, né? Então transformamos isso aqui nisso daqui, né? Com cada um uns armários diferentes, enfim, tem uma série de conceitos aqui que eu não vou entrar no detalhe, mas é para você entender que um grupo de 50 pessoas em 2 dias criou este espaço, a maquete, que seria depois transformada nesse espaço, né, usando um processo criativo muito poderoso baseado na teoria U do Otto Scharmer, um professor do MIT. Né? Então, esse aqui é um processo bem legal. E aí eu fui pensando, putz, que bacana. Isso aí está dando tão certo para minha vida, para minha carreira, que eu tô começando a achar que eu posso mais, que eu quero mais. E aí veja como o exercício dos seus talentos vai te levando a ser mais ousado com você mesmo, vai te levando a dar saltos maiores. E eu falei, cara, como é que eu posso fazer isso mais e mais e em escalas cada vez maiores? Eu falei, eu vou me tornar um chato e maluco profissional, transformando indivíduos em várias possibilidades. E aí que surge então o Moporã. O Moporã, para mim, ele é uma plataforma criativa, é uma plataforma, é uma empresa onde nós podemos desenvolver produtos, programas, projetos criativos, projetos que façam transformação, utilizando todo esse aprendizado e todo esse padrão e todos esses talentos desenvolvidos e experiência dentro de uma empresa que se foca nisso. Né? E aí surge então o Moporã, que é uma empresa social de educação voltada para o autoconhecimento. E a nossa missão é dar acesso a qualquer indivíduo a ferramentas de autoconhecimento como forma de criar empoderamento. Uma dessas ferramentas você está vivendo agora, que é o curso Como se tornar mais criativo. Tá? Então eu quis trazer esse case para vocês nessa primeira aula, para vocês entenderem essa jornada, entenderem como que a criatividade pode sim impactar a vida de vocês produtivamente de uma forma criativa e como isso aconteceu na minha vida, como isso acontece na prática, um case real e que agora você vai entender então os padrões de pessoas altamente criativas,
quais os paradigmas que limitam a sua criatividade e os turbinadores de criatividade. Vamos lá?